today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos voltar aqui então para os nossos estudos de introdução ondulatória. Nessa segunda parte eu quero continuar falando com vocês a respeito dessas classificações, né, das ondas, né? Na nossa primeira parte eu defini com vocês o que é uma onda, né? Falei para vocês, iniciei a nossa classificação falando que nós podemos classificar as ondas com relação à forma da onda, né? Eu falei que ela pode ser longitudinal ou transversal. Agora, nessa videoaula, o que eu quero fazer? Eu quero classificar com vocês as ondas com relação à sua natureza, tá? As ondas, de uma maneira geral, elas podem apresentar naturezas diferentes. O que são essas naturezas? As ondas, elas podem ser de dois tipos com relação à natureza. Eu posso ter ondas que nós chamamos de ondas mecânicas e eu posso ter ondas que nós chamamos de ondas eletromagnéticas, tá? E cada uma dessas ondas, tanto as mecânicas quanto as eletromagnéticas, elas possuem características bem específicas e são justamente essas características que nós utilizamos no nosso dia a dia, o que nós vemos a aplicação ao longo do nosso dia a dia. Então, primeiro, com relação à natureza. Primeira classificação que a gente vai falar, eu posso definir as ondas como sendo ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? O que nós definimos como sendo ondas mecânicas? Ondas mecânicas são aqueles tipos de ondas que só se propagam em meios materiais. Ou seja, ela necessita para a sua propagação que os pontos do meio vibrem. Então, ondas mecânicas, uma onda mecânica é aquele tipo de onda que para existir, ela precisa o quê? De um meio material para se propagar. Ela necessita desse meio, né? Ela precisa que esses pontos vibrem, certo? Para que ela exista. Então, um exemplo bem claro, e um exemplo, acho que o melhor exemplo que eu posso dar com relação a uma onda mecânica é o som. O som, ele é uma onda mecânica. O som, para ele se propagar, ele precisa ter um determinado meio material, tá? Então, o som é um exemplo bem claro de uma onda mecânica. As ondas produzidas numa corda são exemplos de uma onda mecânica. As ondas produzidas na superfície da água é uma onda mecânica. Tá? Então, o som, o que ele é? O som, ele é uma onda mecânica e longitudinal. Então, ou seja, aqueles filmes que a gente vê no espaço, que tem uma explosão e a gente escuta o barulho da explosão no espaço, aquilo é uma mentira. Isso não poderia acontecer, porque no espaço a gente sabe que existe, entre aspas, um vácuo, certo? E esse vácuo não apresenta meio material, ou seja, não tem pontos do meio para que vibrem e façam com que o nosso tímpano sinta essa vibração, capte essa vibração, tá? Então o som, ele é uma onda puramente longitudinal e mecânica, ou seja, a direção de propagação e a direção de vibração são as mesmas e ele precisa de um meio material para se propagar, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode relacionar com relação ao som é justamente essa ideia, né, de como que funciona o som. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, gravando a videoaula com vocês, e vocês estão ouvindo o som da minha voz no ouvido de vocês, né? Como que isso está acontecendo? O som, ele está saindo aí do computador de vocês, do celular de vocês, do que vocês estejam utilizando aí para reproduzir o meu som, certo? E esse som, ele está vibrando os pontos do meio, que é o ar que existe entre vocês e o computador, entre vocês e o celular. E essa vibração do ar faz com que o tímpano de vocês vibrem e o cérebro interpreta essa vibração como sendo as palavras, o som que vocês estão ouvindo. Beleza? Lógico que eu estou falando isso de uma maneira bem simplória. Mas basicamente é isso que está acontecendo. Eu estou aqui falando,
certo? O som da minha voz está vibrando o ar, as moléculas de ar que estão em volta de vocês, e essa vibração faz com que o tímpano de vocês vibre e o cérebro interprete essa vibração, produzindo, entre aspas, tá, o som, beleza? Pessoal, um outro tipo de onda que nós temos é o que nós chamamos de onda eletromagnética, tá? O que nós definimos como sendo uma onda eletromagnética? Onda eletromagnética é aquele tipo de onda que não necessita de meio material para se propagar, tá? Então, ou seja, as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar nos meios materiais, mas elas também podem se propagar aonde? No vácuo, beleza? Então, ou seja, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam da vibração dos pontos do meio para se propagar. Então, por exemplo, quando essa onda eletromagnética está se propagando através de um determinado meio material, esse meio material ele não vibra, tá? Ou seja, que é o que acontece, por exemplo, nas ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de meio material para se propagar, ou seja, elas podem se propagar no vácuo e podem se propagar no meio material. E quando elas se propagam no meio material, eu não tenho o quê? Eu não tenho a vibração dos pontos do meio. Exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz, as ondas de rádio, as ondas de TV. Isso são exemplos claros de quê? De ondas eletromagnéticas, tá? Uma coisa que é importante a gente falar é, por exemplo, com relação à luz. A gente fez todo um estudo de ótica onde nós consideramos um tipo específico de onda, que é a luz, tá? Que são as ondas luminosas, que são as ondas eletromagnéticas que compõem a luz, tá? A luz, ela é uma onda eletromagnética que é formada pela junção de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos, elétrico e magnético, eles vibram perpendicularmente um ao outro, criando a luz, tá? Então a luz, ela é uma onda eletromagnética e transversal. O que significa eu dizer que ela é transversal? Significa que a direção de vibração não coincide com a direção de propagação. E essa mesma onda ela pode propagar no vácuo, pode propagar em meios materiais, sem vibrar os pontos desse meio. Belezinha? Pessoal, encerrando então a nossa segunda parte do nosso estudo de introdução a ondulatórias, eu quero falar com vocês a respeito da direção de propagação das ondas, tá? O que são essas direções de propagação das ondas? Presta atenção, essas ondas, elas podem se propagar de três formas, ou seja, eu posso definir a direção de propagação de uma onda como sendo de três tipos, tá? Essa direção de propagação, ela pode ser uma direção de propagação unidimensional, ela pode ser bidimensional ou ela pode ser tridimensional. O que eu defino como sendo uma onda unidimensional? Uma onda, ela vai ser chamada de unidimensional quando essa onda se propagar numa única direção. É o caso das ondas produzidas numa corda, por exemplo, tá? Então, as ondas que nós produzimos nas cordas são exemplos de ondas unidimensionais. Elas se propagam em uma única direção. Ela vai se propagar, nesse caso aqui, por exemplo, somente na direção horizontal. As ondas, o que nós chamamos de ondas bidimensionais, são aqueles tipos de ondas que se propagam em superfícies, tá? Ou seja, são aqueles tipos de ondas que apresentam duas dimensões na sua propagação, tá? É o caso das ondas produzidas numa corda. As ondas produzidas na superfície da água são exemplos de ondas que nós chamamos de ondas bidimensionais, tá bom? Pessoal, e para finalizar, nós temos as ondas que nós chamamos de ondas tridimensionais. O que são ondas tridimensionais? São ondas que se propagam em todas as direções, tá? É o caso das ondas sonoras de uma maneira geral. As ondas sonoras é um exemplo bem claro de ondas tridimensionais, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa segunda videoaula, né? Onde eu falei com vocês a respeito da natureza das ondas e das direções de propagação
das ondas. E eu volto numa próxima videoaula, na nossa última videoaula de introdução ondulatória, para a gente falar sobre os elementos da onda, né, e definir a equação fundamental das ondas, que a gente vai usar bastante nos nossos estudos. Beleza? Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.